Se você trabalha com orçamento de obras rodoviárias e abre uma composição do ciclo, olhando apenas para o preço final, eu preciso te dizer uma coisa. Você provavelmente está olhando para a parte menos importante, porque o ciclo não está simplesmente dizendo quanto custa um serviço. Ele está dizendo quanto custa para executar esse serviço, considerando condições de execução, os recursos utilizados, a produtividade prevista e a metodologia adotada. Quando você entende essa lógica, começa a perceber por que duas obras podem executar o mesmo serviço e ter custos completamente diferentes. Quando eu pego uma composição do ciclo, a primeira pergunta que eu faço não é qual é o preço. A pergunta é o que exatamente essa composição está considerando. E eu começo por 9 pontos. Antes de entrar nesses pontos, deixa eu me apresentar rapidamente. Eu sou Manuel Melo, engenheiro civil, especialista em orçamento de obras, e este vídeo faz parte de uma série que vou produzir aqui no canal sobre o ciclo, trazendo uma abordagem prática para você entender não apenas como consultar o sistema, mas principalmente como interpretar as informações e tomar melhores decisões no orçamento. Ao longo dessa série, nós vamos falar sobre composições de custo, produtividade, equipamentos, transporte, premissas e outros pontos que fazem a diferença na elaboração de um orçamento rodoviário. E aproveita também para deixar aqui nos comentários suas dúvidas e aquele assunto do ciclo que você gostaria que eu explicasse em um próximo vídeo. Vamos entender agora a lógica por trás dele. Primeiro, a unidade da federação. Parece básico, mas não é. Os preços de insumos, mão de obra, equipamentos, combustíveis, transporte podem mudar conforme a região. Então, utilizar uma referência que não representa a realidade da obra pode distorcer o orçamento. Outro ponto importante é lembrar que as cotações do ciclo consideram valores pesquisados só nas capitais. Segundo ponto, leia atentamente a descrição. Aqui existe um erro comum: escolher a composição pelo nome ou pelo código. Não faça isso. A descrição é que vai mostrar o que realmente está sendo considerado naquela composição, o serviço executado, os materiais envolvidos, a forma de execução e as condições e até as limitações. Por isso, esteja atento a cada palavra da descrição. Às vezes, uma pequena diferença no texto representa uma metodologia de execução completamente diferente e, consequentemente, um custo diferente. Então, antes de perguntar qual composição tem o menor preço, pergunte: essa composição representa exatamente o serviço que eu preciso executar? Porque no orçamento escolher a composição errada não é um pequeno detalhe, é o começo de um grande erro. Terceiro ponto, a unidade. Vai ser metro cúbico, metro quadrado, tonelada, metro. Não são apenas informações administrativas. Lembre, a unidade determina como aquele serviço será quantificado e precificado. Agora chegamos a uma parte que considero fundamental. Toda a composição do ciclo parte de uma metodologia executiva, ou seja, existe uma lógica por trás daquele custo. Quais equipamentos estão trabalhando, qual a sequência das operações, como o serviço está sendo executado, quais condições operacionais. Quinto ponto, veja os equipamentos. Observe a capacidade, potência, quantidade, produtividade, fator de utilização. Você está orçando uma operação produtiva, ou seja, não está simplesmente calculando o custo de uma máquina ou de uma equipe, mas o conjunto de recursos necessários para transformar aquela atividade em produção. Agora vamos falar de uma das variáveis mais importantes: produtividade. Imagine que uma composição considere que uma equipe ou equipamento consegue produzir determinada quantidade em uma hora. Se sua obra, as condições forem piores ou essa produtividade cair, o que acontece? O custo aumenta. E é por isso que eu sempre digo, produtividade é uma variável econômica.
Então, quando você analisa uma composição, não pergunte apenas quanto custa a hora do equipamento. Pergunte quanto ela consegue produzir durante essa hora. E aí você começa a entender o custo de verdade. Antes de continuarmos, quero fazer uma pausa rápida para falar de uma coisa que pode ajudar quem quer se aprofundar nesse assunto. Se você está acompanhando essa aula e percebe que precisa desenvolver mais segurança para elaborar, analisar, interpretar um orçamento de obras de infraestrutura, eu tenho um treinamento completo, Orçamento de Obras Rodoviárias. Nele eu mostro de forma prática como estruturar um orçamento, trabalhar com composições de custo, interpretar referências como o ciclo, analisar a produtividade, custo, BDI, entender a lógica por trás dos números. A ideia é desenvolver o raciocínio de orçamentista para que você consiga entender de onde o custo vem e tomar decisões mais seguras. Se quiser conhecer o curso, vou deixar o link na descrição deste vídeo. Depois eu vou para os consumos. Mas afinal, o que significa consumo dentro do ciclo? O consumo é a quantidade de cada recurso necessário para produzir uma unidade de serviço. Ou seja, quanto de equipamento, mão de obra, materiais e outros recursos são necessários para executar aquela unidade da composição. É importante entender isso porque o consumo, junto com o preço do recurso, é o que vai formar parte importante do custo da composição. Então, quando você olhar para o consumo, está entendendo quanto recurso é necessário para produzir. E é aí que muita gente olha rapidamente e perde informação importante, porque o custo de um serviço não está apenas no equipamento principal, no material. Você precisa entender os consumos que estão compondo aquela operação. Tempo fixo, por exemplo, pode representar atividades necessárias para determinado recurso seja utilizado. Momento de transporte relaciona o transporte com a distância percorrida e as condições consideradas naquele transporte. Às vezes o orçamento não está errado porque o preço do insumo está errado. Ele está errado porque a lógica de consumo foi mal interpretada. E agora chegamos no ponto que, na minha opinião, diferencia quem simplesmente consulta o ciclo de quem realmente sabe utilizar o ciclo. As premissas. Toda a composição foi constituída considerando determinadas condições. Agora imagine que a composição considera uma determinada condição de execução, mas sua obra tenha acesso ruim, distância maior de transporte, condições operacionais diferentes. Você simplesmente copia o preço? Não. Você precisa analisar se aquela composição representa a realidade da sua obra. E é exatamente aqui que entra o papel do orçamentista. O orçamentista não é um profissional que simplesmente procura o código e copia o preço para uma planilha. Ele precisa interpretar, comparar composição com o projeto, entender a metodologia, verificar as condições da obra, identificar as diferenças e quando necessário, adaptar a solução. Então, a próxima vez que você abrir uma composição do ciclo, não comece pelo preço, comece pela pergunta: qual é a lógica por trás desse custo? Porque uma composição do ciclo não é apenas uma tabela de custo. Ela representa uma solução de engenharia em equipamentos, mão de obra, materiais, produtividade, metodologias e diversas premissas. Quanto melhor você entende essa lógica, mais confiável, competitivo e consistente fica seu orçamento. E é isso aqui que eu queria compartilhar com você nessa aula. Mais do que conhecer os códigos e os preços do ciclo, é importante entender a lógica por trás da composição e dos custos. Espero que essa aula tenha ajudado você a olhar uma composição de uma forma diferente. Se gostou, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo com outro profissional que trabalha com orçamento de obras e se ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal para acompanhar os próximos vídeos desta série sobre o ciclo, ok? Fico por aqui, um grande abraço, bons orçamentos e até o próximo vídeo.